Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês curtiram meu microfone aqui, velho? Esse microfone aqui, ó, minha garrafinha do Up, não tinha como botar na minha camiseta, a lapela, então o videomaker me deu a opção de eu usar minha garrafinha como microfone. Thank you. Antes de a gente ir pra esse assunto, que é um assunto pesado aqui, fica um climão já, né? Quando o cara fala sobre depressão, tá ligado? Aquele brother que toda vez que tá numa mesa, ele sempre baixa o clima, ele sempre pesa. Pois bem, esse é um assunto que pesa o clima, porém, entretanto, lembrando que a proposta desse quadro aqui, que ainda não tem um nome, então se você pensar no nome, escreve aqui no comentário. A proposta é a gente trazer uma mensagem de Deus para abençoar a gente. É buscar na palavra do Senhor como se ele mandasse uma mensagem dizendo: ei filho, bora trocar uma ideia? É um chat com Deus, recebendo algo da palavra dele que pode nos abençoar. E sim, Deus tem algo a dizer sobre a depressão. Sim, o Senhor pode tocar nesse assunto, ele é pesado, é difícil, mas tem algo do Senhor para nós que pode nos ajudar muito. Então, antes de qualquer coisa, eu falei, né? Te inscreve nesse canal, deixa o teu like e compartilha com teu amigo, com a tua amiga, faz aquela boa indiretinha. Teu amigo tá passando um dia ruim? Olha, tá passando um dia difícil? Manda esse vídeo que Deus vai trazer algo que vai abençoar a vida do teu amigo. Amém, gente? Eu creio demais nisso. Então, bora falar sobre isso. Afinal de contas, depressão é pecado? Gente, antes de qualquer coisa, depressão não é um buraco pra gente cair, entendeu? Sabe quando você peca e diz pro líder: cara, caí. Entendeu? Depressão não é pecado. Depressão não é algo pra se dizer, cara, caí em depressão. Não, gente, depressão é algo que tem a ver com os nossos afetos, tem a ver com a nossa saúde emocional, tá bom, gente? Então, todos nós, antes de qualquer coisa, e hoje na história que eu vou contar da Bíblia não dá, né, Duda? Bíblia, na história da Bíblia, mostra que qualquer um pode passar por um tempo difícil, tá bom? Não precisa ser pode ser novinho, mais novo, um adolescente, pode ser também um pastor mais velho. Todo mundo tá propenso a passar por dias difíceis, então não é pecado. E tem uma forma, sim, existe uma forma que a gente pode conversar aqui. Eu sei que antes de qualquer coisa, se tem um especialista, um psicólogo me ouvindo, gente, antes de qualquer coisa, existem os tratamentos, amém? Beleza? A gente precisa dizer sobre isso e eu vou reforçar agora também no resto do vídeo. Isso não é problema, não há problema nenhum em procurar ou já ter a prática de procurar um psicólogo. Não tem problema nisso, também não tem problema a medicação. Mas nós podemos sim descobrir, aprender, receber algo da palavra de Deus sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, o que é depressão, velho? Duda, o que é, afinal de contas, depressão? Daqui a pouco você ainda não enfrentou, não passou sobre e não sabe muito bem o que é. Gente, olha só. Depressão vem desse nome que é emprestado da geografia, tá ligado? Pra quem curte a geografia, não era meu caso, eu era mais das exatas e da educação física. Mas pra quem já estudou geografia, existe lá o relevo, né? A gente vai ter a planície, o planalto e a depressão. Lembram disso? Meu Deus, agora era o momento que devia vir um jaleco sobre mim, né, meu videomaker? Devia vir um óculosinho de professor e tal, um giz, um quadro aqui. Mas não, ó. Planície, planalto e depressão. A planície é o estado normal, tá bom, gente? É o meio termo dos dois, mas ele é o estado normal. Existem as montanhas, que é o planalto, e existe os vales, que é a depressão, beleza? Isso foi emprestado da geografia. Quando se fala de emoções, de afeto saudável, uma emoção saudável, o que a gente diz? Todos nós deveríamos viver na planície. Nós fomos criados para viver na planície com afeto saudável, tudo bem. Uma coisa bem importante, uma emoção saudável vive o planalto, que é a alegria, mas também vive a depressão, que é a tristeza, que é quando... Porque afinal de contas, quando, cara, o teu time ganha, tu celebra, quando ele perde, tu fica triste.
Mas vamos mais longe. Quando nasce alguém na tua família, tu fica muito feliz. Quando faz um aniversário, quando, sei lá, tu se apaixona. Mas quando tu perde alguém, um ente querido, um amigo, tu fica triste. Isso é ser saudável. E afinal de contas, o que é ruim da depressão? É quando a gente sai do estado normal, que é a planície, e começa a viver apenas no estado do vale da depressão. E daí tudo que a gente olha é com essa ótica de alguém triste. É com uma ótica negativa, pessimista. Tudo é ruim, tudo é difícil, tudo dói muito. E aquela, lembra? Planície, planalto e depressão. Se a gente tá na planície, o planalto, a alegria tá bem pertinho. Só que se a gente tá lá embaixo na depressão, a alegria fica muito longe. E a gente começa a sofrer com tudo e se alegrar muito pouco. Isso é a depressão. É quando o nosso afeto ele está nesse nível mais baixo, tá bom, gente? Mas isso não é um pecado, isso é um certo transtorno, num bom sentido da palavra, não no sentido ruim, mas um transtorno. É alguma coisa que aconteceu conosco que fez com que a gente ficasse por um tempo, né, com as nossas emoções mais afetadas, mais tristes. Agora que a gente já entendeu que depressão não é um pecado para cair, não é também Deus nos abandonando, porque Deus não abandona os filhos. Não é algo que só quem não é crente passa, não é verdade isso. Agora que a gente descobriu, a gente falou que isso é algo comum, que todos estamos propensos a passar, também é importante falar que é real, tá bom? Eu sei que isso você já sabe. É chover no molhado, é falar o que todo mundo já sabe, eu sei, tá bom? Com certeza você tem algum amigo, algum parente que já passou por esse período, mas é importante falar, por quê? Porque, gente, a nossa geração agora, a geração de vocês que estão assistindo, os nossos hoje adolescentes, estão muito mais depressivos. Por quê? Teve um aumento, sempre houve depressão, mas teve um aumento muito agressivo pós-pandemia. E também, gente, agora com certeza as redes sociais, o excesso de tecnologia, que às vezes faz com que a gente, enfim, viva coisas que talvez é demais ainda. Não é o assunto do vídeo, a gente não precisa ir longe nisso, mas a verdade é que a depressão é real e a gente está enfrentando muito na nossa idade. E é por isso que agora eu queria contar o exemplo de um cara na Bíblia que se chama Elias. Gente, é absurda essa história que eu quero contar pra vocês. Sabe por quê? Porque Elias, ele era um cara muito usado por Deus. Ele foi um profeta em um período onde o povo de Deus estava adorando a outros deuses, os deuses de Baal, tá bom? Existiam os profetas de Baal, os adoradores de Baal, e lá tava Elias firmezinho, crendo e sendo usado pelo Senhor. Se liga só agora nessa passagem que eu quero mostrar para vocês. Essa história na Bíblia tá em 1 Reis 19 e eu vou contar a história do profeta Elias. Diz o seguinte no versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E lá em Berseba de Judá, não sei se eu falei corretamente, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de uma árvore, lá sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Elias estava tão depressivo, gente, tão triste, que ele chegou a ter pensamentos suicidas. Elias chegou a pedir pela morte. Ele estava no auge da depressão. A depressão é sim algo que leva muito facilmente ao suicídio. E esse era o estado de Elias. Só que quando a gente lê essa parte da história, a gente pode pensar: mas Elias devia ser um gurizão mais imaturo, um gurizão mais, sei lá, que tava mal nos dias ruins, passando dias difíceis. Gente, Elias foi um dos caras mais usados por Deus. Lá depois, no Novo Testamento, quando Jesus está orando e rola a transfiguração, aparece Moisés e Elias. Moisés a lei, Elias era a profecia. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, quando se fala de profético, de profecia, isso que às vezes nós na igreja buscamos tanto do Senhor, que ele nos entrega algo especial, Elias é a imagem.
é o exemplo. Imagina tu ser exemplo na Bíblia de algo tão importante. Significa que tu era um grande homem usado por Deus, muito crente, muito cheio do Espírito Santo, muito cheio de Jesus. Esse era Elias. Mas o que aconteceu que ele ficou tão depressivo? Essa é com certeza a maior prova que todos nós podemos passar por dias difíceis. Se Elias passou, todos nós podemos passar. Agora é muito interessante porque eu vou mostrar 3 coisinhas que são tipo sinais. Sabe o carro quando começa a dar defeito e aparece um monte de luzinha no painel? A nossa vida também tem as luzes do painel. As coisas que agora eu vou falando aqui e você ouvindo, talvez você vai dizer, bah, eu tô enfrentando isso. E é uma luzinha mostrando que você pode estar passando por um tempo difícil. Gente, a primeira coisa que Elias estava enfrentando era o desespero. Aqui eu dividi nos 3 Ds para ficar bem fácil. Elias ficou desesperado. Por que ele ficou? Olha só. Um capítulo anterior, em 1 Reis 18, Elias é chamado por Deus para repreender o povo. O povo estava adorando Baal, outro deus falso, e ele é chamado para Deus para confrontar isso. Então ele chama 450 profetas de Baal. Bota os caras na frente deles e diz assim, ó, bota fogo aí num altar de vocês, monta um altar e pede para Baal, o deus de vocês aí, a fake God, de vocês botar fogo aí no altar. Se pegar fogo, o Deus de vocês é real. Mas quando vocês orar e nada acontecer, eu vou orar sobre esse altar aqui e Deus vai botar fogo no altar e eu vou mostrar que o meu Deus é real. Olha o que Elias fez. Véi, e o que acontece é que os caras começam a pedir pra Baal lá botar fogo, nada acontece. E ele, parece que ele tá sendo sarcástico. Ele diz, beleza, então tá, fechou, não conseguiram, é nóis? Agora é minha vez. Ele fala, Deus, tua vez. Então o Senhor, manda fogo do céu, pega fogo no altar e todo mundo viu que o Deus de Elias era real, que é o nosso Deus. Observação, ele tinha botado água no altar dele, na lenha. Todo mundo sabe, por exemplo, quando vai fazer um churrasco, você pode jogar álcool, óleo na lenha, no carvão, na madeira, mas uma coisa só, você nunca pode botar água. Se a lenha molhou, não pega fogo. Elias foi lá e jogou água na parada. Falou, agora Senhor, pode botar fogo. E o Senhor desce fogo do céu, aquilo pega fogo. Todo mundo vê que o Deus de Elias é o Deus real. E ele ainda vai lá e mata aqueles falsos profetas. Por que eu tô te contando isso? Porque Elias estava num baita momento. Gente, Elias estava vivendo algo muito forte. Cara, pensa num período massa, uma história massa que estava acontecendo na história dele, na vida dele. Mas quando isso acontece, a rainha diz, tu fez isso, agora eu vou te matar. E ele ficou com medo. Gente, mas tanto medo que ele chegou a pedir pro Senhor levar ele. Cara, faz sentido, na boa, gente. Faz sentido Deus abandonar Elias depois de Deus ter feito algo tão poderoso pela vida de Elias, através da vida de Elias. Não faz sentido. Gente, mas esse é o primeiro sinal, a primeira luz no painel. Elias estava em desespero. Ele estava desesperado. Ele começou a ficar nervoso, desespero. Eu preciso fazer algo urgente, eu preciso fazer algo agora. E às vezes a gente está enfrentando um período da nossa vida que a gente está com esse desespero. Cara, eu tenho que resolver agora. E a gente fica cego. Elias ficou cego. Ele não estava olhando as coisas bem. Tudo estava meio alterado na mente de Elias. O Senhor não tinha abandonado ele, mas na sua mente Deus tinha. Que às vezes a gente também está desesperado. Mas essa não foi a única luz que acendeu, porque Elias também se viu desamparado. A segunda coisa que acontece com Elias, o nosso segundo D, é o desamparo. Ó a luzinha no painel da nossa vida lá. Ele se viu sozinho, gente. E acaba que, se você ler um pouquinho antes, você vê que haviam outros como ele que ainda acreditavam no Senhor. Mas ele ficou com medo que, se eu morrer, a palavra do Senhor acaba aqui, porque eu sou o último vivo. E não é verdade. Gente, você não está sozinho. Existem pessoas que se preocupam com você, seja um familiar, um amigo, um líder, e se de certa forma você hoje se enxerga totalmente sozinho, não sabe quem procurar, inclusive você pode procurar, o meu contato tá aqui embaixo, meu Instagram, o que você quiser, eu quero conversar com você.
tá tudo bem? Mas você não está sozinho, tá bom, gente? O desamparo faz com que a gente pergunte: por que só acontece comigo? Por que só eu me sinto assim? E isso não é verdade. E por último, o terceiro D gente, é desesperança. Última luz no nosso painel ali da vida que tá dizendo algo de errado está acontecendo é a desesperança. Quando a gente se sente desesperado, desamparado, sozinho, daí sim vem a falta de esperança. A gente não consegue mais olhar para frente. É quando então a gente diz: eu não aguento mais, não há uma saída, não tem para onde ir, não tem o que fazer. E acontece muitas vezes, infelizmente, o que aconteceu com Elias, dele pedir pro Senhor: Senhor, eu não sei mais como sair desse lugar, como sair dessa depressão, dessa tristeza, eu estou com muito medo, então tire a minha vida. Só que, gente, a boa notícia do Evangelho, a voz de Deus, a boa mensagem dele hoje para nós nesse vídeo é: Deus está com a gente. Olha que legal, se você ler no versículo 15, depois que ele deitou debaixo da árvore, ele dormiu e de repente um anjo tocou nele. Deus enviou um anjo para estar lá com Elias e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Olha que legal, Deus preparando um assadinho ali, um pãozinho, né, para Elias. Olha que isso aqui já é uma coisa muito legal, gente, porque Deus pode curar do nada de forma milagrosa? Claro que pode, ele tem poder sobre tudo, eu creio nisso. Mas Deus aqui respeitou o processo. Deus aqui foi educado com o momento. Ele disse: ó, primeiro você precisa descansar e se alimentar bem. Gente, isso aqui é questão de saúde que nós estamos falando. E para isso, às vezes a gente está passando por um período ruim, a gente precisa muitas vezes de descanso e a gente precisa se cuidar. Por isso que ele fala da refeição. Por isso que ele chega lá e dá descanso e comida para Elias. Depois disso, ele vai pegar e o anjo, versículo 7, o anjo do Senhor tocou nele novamente e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem é longa. Então ele dormiu mais pouco, comeu mais um pouco e começou a viagem. Então, olha que legal, quando ele chega no versículo 9, ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui? E olha que forte isso, porque Deus não chega para Elias, Deus manda ele para a caverna. A caverna representa um tempo de tratamento, gente. Um tempo de estar refugiado, sozinho num lugar, mas sendo tratado. É recuperação. Então Deus leva ele para a caverna e lá Deus não diz assim: ó, você que tá aí longe de mim, ou você que pecou, ou você que me abandonou, ou você... Não, Deus diz: o que você faz aqui. Por que ele tá falando isso? Porque ele está dizendo: Elias, nesse teu período de tratamento, de tristeza, o que você faz aqui? Elias, eu estou aqui com você. Eu posso dizer o que você faz aqui para você? Não, porque eu estou agora na loja em que eu trabalho e você está aí talvez na sua casa, né? Não sei onde você está, mas você está muito longe assistindo esse vídeo. Então eu diria: como você está aí. Agora, se você estivesse no meu ladinho, eu diria: o que você faz aqui. Por que Deus usa essa expressão? Porque Deus estava com Elias. Deus estava no tempo de recuperação dele, no tempo de tratamento dele. Deus não abandona, gente. Deus, ele vê a nossa tristeza, ele sabe muito bem da nossa dor, ele sabe que a gente está em desespero, que a gente se sente sozinho, desamparado e que nos faltou esperança. Mas Deus está com a gente nesse tempo ruim. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Deus está com você nesse tempo ruim. Aquele amigo que tá mal, Deus também está com ele. Deus é bom demais e ele não nos abandona. E olha que legal, porque no versículo 11 o Senhor diz para ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha que legal, ele diz: eu estou aqui nos teus dias difíceis, no teu período de tratamento, mas eu preciso que você faça uma coisa.
que você dê uns passinhos para fora da caverna. Como quem diz, eu preciso que você tope o tratamento, que você concorde, que você só se posicione dessa forma. E daí Elias vai até a frente da caverna e a Bíblia diz que veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Às vezes o Senhor vem na nossa vida como uma tempestade, e Ele vem e muda tudo, e Ele opera um milagre, e Ele, queima o pecado, e Ele é como um vento impetuoso, e Ele vem com o Espírito como em Atos 2 e enche o lugar. Mas às vezes, quando o Senhor, a gente está passando por um dia difícil e o Senhor respeita esse processo, Ele chega e a Bíblia conta, olha só, que quando Elias, depois do terremoto houve o fogo, mas Deus não estava, e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Gente, passou um ventinho, uma brisa tranquila, e ali estava o Senhor. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e a voz lhe perguntou: o que você faz aqui, Elias? O Senhor estava na brisa suave. Hoje eu quero, de certa forma, que essa mensagem venha de confronto com o teu tempo difícil. Que possa, talvez você está passando por os dias difíceis, talvez você não está passando por dias difíceis, mas talvez algum dia passe. Talvez algum dia você enfrente esses dias. E daí eu quero que você tenha consciência disso que a gente está falando. Tá tudo bem passar por dias difíceis. Talvez você se veja com esses 3 Ds que a gente falou, mas Deus não abandona. Deus está com você nos dias difíceis e Deus quer iniciar o tratamento na sua vida. E Deus, às vezes, vai aparecer como num culto na nossa igreja ou da sua igreja, de onde você estiver, ou não sei, às vezes no seu quarto. Olha quantos milagres a gente já ouviu em testemunhos, e ele vem com intensidade, mas às vezes ele vem numa brisa suave, devagarzinho, num tratamento, gente. Deus também está nessa forma de curar, de restaurar. E agora, uma parte muito prática. Deus, ele fala e faz, ele é muito prático. Mas existe um tratamento que eu chamei aqui de rock. Na verdade, tudo isso eu aprendi antes de compartilhar com vocês. Mas rock é um tratamento usado por Deus com Elias, que ele reconhece, ele faz com que Elias se perceba que ele estava num dia triste, que ele estava passando por uma depressão. Depois, ele ouve Elias. Poxa, quantos amigos nossos estão passando por dias difíceis e a gente, em vez de falar assim, só ouvir, a gente quer falar: eu já passei por isso, eu sei como é que é, comigo foi assim. A gente quer dar um monte de moral quando a gente devia só dizer: eu estou aqui para te ouvir. Então primeiro ele reconhece, depois ele ouve e depois Deus conduz Elias. Ele pega Elias e leva até alguns amigos e mostra para Elias que ele não está sozinho, mostra quem pode ajudar ele e inclusive apresenta ele a Eliseu, que é uma outra história que vai ser o sucessor de Elias. Mas o que eu quero dizer para você é que eu de certa forma também quero que esse vídeo te ajude a te conduzir a um tratamento. Pode ser um psicólogo, pode ser pode começar com uma confissão para um familiar, para um líder, para um pastor, para um amigo, alguém que possa te ajudar. Não tem problema sobre passar por dias difíceis e falar sobre isso. Se reconhecer: eu estou passando por dias difíceis, por um tempo de muita depressão ou até mesmo sentimento de suicídio. Jesus nos ensina que quando a gente aceita segui-lo, gente, a gente não passa uma vida sem sofrimento. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca falou que a gente nunca mais ia passar por dias difíceis. Nunca falou. O que ele disse é que nós nunca mais passaremos por dias sozinhos. Nunca mais nós estaremos só, porque Ele mesmo, através do Espírito Santo, está com você aí agora e está aqui comigo. Então essa é a mensagem que eu queria dizer: você não está sozinho. Lá em João 11:25 diz: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra de Jesus, a Bíblia, o Evangelho nos ensina que nós não cremos numa vida sem morte,
Gente, a morte é real, a tristeza é real, os dias difíceis são reais, mas a nossa alegria vem através da ressurreição. Jesus nos promete um pós-vida, e isso significa eternidade no céu? Claro que sim, mas também significa que Ele é Deus para ressuscitar, que é Deus para tirar do período de morte, que é Deus para ressuscitar os nossos afetos, para ressuscitar a nossa vida emocional, a nossa mente, o nosso coração. E agora eu queria orar por você nesse vídeo, para que em nome de Jesus, se você está passando por um dia difícil, Deus ressuscite a sua mente e o seu coração, e você possa receber vida através dele. Pode ser instantâneo ou pode ser através de um tratamento, como uma brisa suave e devagarzinho. Tanto faz, gente. As duas formas, Jesus estará com você. Ele estará na sua caverna também. E se você não está passando por isso, eu quero que você também ore. Também ore comigo aqui e se coloque no lugar de um amigo que talvez esteja passando por um dia difícil. Ou um familiar, eu não sei. Se você pode, onde você está, fechar os olhos, vamos orar. Se não, olha com os olhos abertos mesmo, não tem problema. Mas, Senhor, eu queria te pedir, Pai, obrigado por esse vídeo, obrigado porque nós podemos, de uma forma um pouco diferente, também buscar a tua verdade, buscar a tua palavra, buscar em ti, Deus, a resposta para a nossa dor. Obrigado porque esse vídeo é sim uma mensagem tua que vem para os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, por todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Deus, e estão passando por dias difíceis, em nome de Jesus, visita eles como uma brisa suave. Em nome de Jesus, Deus, ressuscita, Deus, a mente, ressuscita o coração, Deus, traz vida novamente, que eles possam, Senhor, receber de Ti, Deus, a alegria, que eles possam, Senhor, viver o prazer que é estar na Tua presença, não com a consciência de que não há sofrimento ou de que não passaremos por dias ruins, mas com a certeza de que em meio aos dias difíceis, o Senhor também está lá. O Senhor também está na caverna. Em nome de Jesus, ajuda os meus amigos, todos que estão vendo esse vídeo, passando por Senhor por um período de depressão, a passarem pelo tratamento como deve ser. E que eles possam testemunhar o milagre que o Senhor operou na vida deles. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém. Gente, Deus abençoe demais vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ainda é um quadro novo. Inclusive, se você tem uma ideia de nome, comenta aqui embaixo. Se você quiser falar comigo, se eu não me engano, meu contato também está aqui embaixo, tá bom? E compartilha com os teus amigos, curte esse vídeo, manda para quem você quiser e Deus abençoe muito você e até o próximo vídeo.